Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Wanderson Vieira e no vídeo de hoje eu vou abordar com vocês um pouquinho sobre como criar mockups personalizados. Recentemente eu assisti a um vídeo do Marcelo Kimura, vou deixar esse vídeo aqui na descrição. Achei muito interessante o processo dele ao criar um mockup personalizado. Ele fotografou o mockup, ele mesmo fez o processo de recorte, montagem da cena e criou o mockup personalizado dele. Eu achei interessante, porque eu já tinha falado um pouco sobre esse assunto aqui no canal, porém eu trabalhei com fotografia, né, uma imagem pronta. E isso me deu um insight de trazer para vocês o que ele fez, só que dentro do Affinity Photo. O resultado é esse que vocês estão vendo na tela, né, o antes e depois, como é a fotografia original e como ficou o mockup depois de editado. Então, a proposta do vídeo de hoje é exatamente mostrar um pouquinho desse processo de edição, né? Como eu fiz para limpar a imagem, criar textura, como usei os blend modes para criar esse efeito rústico no cartão, né? Valorizar a textura do cartão e como é possível você aí, usando materiais simples, criar seus próprios mockups personalizados. Como eu já falei num dos vídeos iniciais aqui do canal, isso é extremamente importante porque isso valoriza muito, isso gera a percepção de valor muito grande, uma vez que o cliente vê que você se preocupou em criar um mockup personalizado, algo exclusivo para apresentar o projeto dele. Espero que vocês gostem, espero que seja útil e vamos ao tutorial. Eu tenho aqui a imagem, essa fotografia que eu montei usando basicamente papel Paraná, que é aquele material que é usado em cadernos e agenda de capa dura. Caso você não tenha, você pode usar uma cartolina ou qualquer outro material que tenha uma espessura, né, uma gramatura legal que dê para você criar esse efeito realmente de cartão, algo mais rústico, né? Isso é interessante para o nosso mockup. Para criar esse efeito de elevação, eu usei uma borracha branca escolar, né, e coloquei abaixo desse cartão que está elevado, né, exatamente para criar esse efeito de sombra. Eu usei também uma mesa normal, cara, até uma mesa de desenho antiga. Vocês podem ver que em alguns pontos aqui a gente ainda tem um pouquinho de tinta, sujeira, né, de quando eu usava essa mesa. Eu basicamente posicionei ela aqui em espaço aberto e utilizei a própria luz natural para criar esse efeito, né, essa ambientação. Achei que ficou bem interessante. Eu vou disponibilizar essa imagem para vocês, até para que vocês possam estudar também usando as mesmas referências que eu. Para começar agora a parte prática, duplico a camada, dou aqui um Ctrl J ou simplesmente clico com o botão direito e aciono duplicar. Uma vez que eu tenha já a minha camada duplicada, aqui para a gente não interessa tanto a questão das cores, uma vez que nós vamos editar todo o cenário, né, toda a base do nosso mockup. Então eu vou transformar essa imagem em tons de cinza. Para isso eu vou acionar o ajuste de camada, venho em HSL, venho aqui em saturação, removo toda a saturação da imagem. Obviamente que não é o único modo, tá? Mas esse é o modo mais rápido, até para a gente ganhar tempo e não tornar o vídeo tão extenso. Eu vou acionar aqui mesclar, ou seja, embora seja a camada de ajuste, eu vou mesclar a camada de ajuste à minha camada original. Ok, mesclei, então agora eu só tenho a camada em preto e branco. Agora o processo, vou fazer aqui uma rápida limpeza nessa imagem usando a ferramenta de retoque. Eliminei aqui os detalhes que estavam mais gritantes, né? A questão da sujeira da mesa, respingo de tinta. Isso aí já vai facilitar para a gente no processo de edição da nossa imagem. Bem, agora eu vou fazer o processo de separação, porque a gente vai ter que separar o fundo dos nossos cartões. Vou vir aqui na caneta e vou fazer um recorte muito rápido, até para, uma vez mais, não deixar o vídeo tão extenso. Então vou fazer um recorte mais básico. Vocês, quando estiverem fazendo, observem realmente o detalhe do corte para que fique bem feito, né? Para que o resultado final do seu projeto seja realmente premium. Eu vou acelerar o vídeo em alguns pontos para a gente ganhar tempo.
Uma vez que eu tenha delimitado aqui a área que vai ser reservado ao nosso cartão, eu venho aqui, opção seleção, e agora eu vou dar um Ctrl J. Ou seja, o que a Fit Photo vai fazer? Ele vai duplicar a camada apenas na área selecionada, ou seja, agora eu tenho apenas aqui o meu cartão na parte superior. Observe que aqui eu busquei, dentro do possível, evidenciar bastante a questão das bordas irregulares, nas bordas bem rústicas mesmo. Isso valoriza com certeza o resultado final do projeto. Deixa essa questão bem natural realmente, valoriza a textura do material que foi usado para compor aqui o nosso cenário, tá? Peço que vocês aí, quando estiverem exercitando também, tenham esse cuidado de não cortar tudo reto, mas tentar, dentro do possível, valorizar essa questão do acabamento irregular. Isso com certeza valoriza bastante também o resultado final do projeto. Vou realizar o mesmo procedimento agora em relação ao cartão, tá na base, né? O cartão inferior, caneta, e aqui eu começo o processo de seleção. Uma vez mais aqui eu venho na barra da ferramenta caneta, seleção, me certifico de que a camada correta está selecionada, Ctrl J. Então agora nós temos aqui os dois cartões do modo individual, frente e o cartão do verso. Vou criar aqui agora um grupo, pressionando Ctrl G, vou renomear aqui frente e aqui o cartão da base como verso. Aqui na nossa base agora eu vou começar a trabalhar os efeitos de sombra, valorização da sombra e também a questão da cor do fundo do nosso cenário. Vou acionar aqui a ferramenta retângulo. Observe que automaticamente foi criado um retângulo para a gente, não está visível porque a camada do fundo está acima. Agora aqui na minha camada do fundo, vou clicar em multiplicar, vou acionar Blend Range para fazer o processo de mescla da camada do fundo com o nosso retângulo, que vai ser a nossa base de cor. Só que antes disso, eu venho em Documento, Converter Perfil CC, vou trabalhar aqui com formato Lab, Converter, e agora sim eu aciono aqui o meu Blend Range, vou na opção Luminosidade, e vou trabalhar aqui com o intervalo da camada de origem, ou seja, ele vai trazer para mim uma questão de valorização apenas da sombra da imagem, né? Apenas a sombra da nossa imagem vai ser mais preservada, as partes mais claras vão ser descartadas. Caso você nunca tenha ouvido falar do Blend Range, como é que ele funciona, vou deixar aqui no card um dos vídeos anteriores em que eu abordei um pouquinho o funcionamento dessa ferramenta. Vou trabalhar aqui com um tom mais escuro na minha base, por exemplo, cinza, um tom um pouco mais fechado. Observe que aqui a gente já começa a ter uma sombra bem interessante. Agora eu vou criar uma leve textura aqui para o nosso fundo. Para isso eu venho nos filtros de tempo real, vou selecionar a opção adicionar ruído. Vou deixar aqui selecionado monocromático. Isso aqui vai trazer para a gente uma textura que vai até eliminar um pouquinho dessas sombras que ainda estão no fundo, né? As sombras originais da foto. Então esse ruído vai trazer para a gente um efeito um pouquinho mais interessante. Acho que aqui em torno de 45% tá legal. Uma outra questão que eu vou adicionar aqui também é uma cor. A gente vai trabalhar com outra cor de fundo. Vou vir aqui na opção efeito de camada, sobreposição de cor. Seleciono aqui a opção, vou selecionar aqui uma cor que eu acho interessante. Vou trabalhar aqui de repente com dourado. E aí aqui a gente vem na opção Multiply e aí a gente consegue ver novamente a questão da textura, né? A textura que foi utilizado no ruído do nosso fundo.
Ok, selecionei aqui a cor e trabalhei aqui com opacidade em torno de 30, 40%. Vou botar aqui 45%. Ok, ficou interessante. Observe que a gente já tem um resultado bastante interessante, né? A gente já conseguiu fazer a limpeza do fundo, já conseguiu criar o nosso efeito de sombra. E agora a gente vai começar a trabalhar precisamente a questão do layout do cartão. Uma coisa que eu vou fazer aqui vai ser criar uma máscara para a nossa camada do cartão. Por que dessa máscara? Para que nada do que for feito aqui extrapole o limite do recorte dos cartões que a gente fez anteriormente. Para isso eu vou clicar na camada com a tecla Ctrl acionada. Automaticamente o Affinity cria para a gente uma seleção de tudo que está dentro do grupo. Agora basta que eu crie a camada de máscara. A máscara foi criada. Ou seja, a partir de agora, tudo que eu fizer dentro da camada do grupo dos cartões vai estar restrito ao grupo. Nada vai extrapolar o limite do cartão. Ou seja, tudo que eu fizer aqui dentro vai estar limitado a essa área onde os cartões estão posicionados. Vou trabalhar agora com a importação do nosso objeto inteligente, que vai ser o layout dos nossos cartões. Para compor agora os cartões, vou criar um layout nas dimensões 8 por 5, 80 por 50. Vou deixar o fundo transparente, vou chamar essa primeira prancheta de frente, vou clicar na prancheta, inserir uma segunda prancheta, vou chamá-la de verso. E agora eu vou salvar o nosso cartão. Retornando aqui ao Affinity Photo, agora eu vou importar esse documento que eu acabei de criar dos cartões. Arquivo, posicionar. Essa é a camada da frente. Vou clicar agora e arrastar pressionando Ctrl para duplicar o nosso layout. E agora vou acionar aqui a alteração da prancheta e vou selecionar verso. Observe o seguinte, trabalhei de modo transparente pelo seguinte motivo: a gente vai trabalhar com Smart Objects dentro do Affinity Photo, documento incorporado, tá? Que é mais ou menos o efeito que é realizado no Smart Object dentro dos softwares da Adobe. A gente vai dar um duplo clique e automaticamente observe que ele abre para a gente aquele layout que a gente acabou de criar dos cartões. Vou selecionar aqui um layout previamente criado para a gente ganhar tempo. Observe que automaticamente que tudo que é feito aqui é mostrado diretamente aqui na tela do Affinity Photo. Vou selecionar agora a minha camada, vou novamente ao filtro em tempo real e vou adicionar perspectiva. Vou realizar o mesmo procedimento em relação ao verso do cartão. Filtro em tempo real, perspectiva. Vou renomear. Lembra que numa das etapas anteriores eu falei sobre criar uma máscara? Exatamente para essa etapa. Eu vou arrastar aqui os layouts que estão fora do grupo dos cartões. Vou trazer agora esse layout para dentro do grupo. Mesma coisa agora em relação ao verso. Sempre tomando cuidado de posicionar, respeitando a questão da frente do verso. Observe que é interessante, porque conforme eu criei a máscara, respeitando aquele recorte que a gente tinha criado anteriormente, né, valorizando exatamente o acabamento rústico, quando eu simplesmente arrasto isso para dentro do grupo onde eu criei a máscara, automaticamente ele respeita esse recorte que foi feito anteriormente. Então, nossa perspectiva está perfeita dentro da proposta do layout, e aqui automaticamente ele respeita essas bordas que a gente fez lá no processo de recorte de separação do cartão frontal e do cartão do verso. Agora aqui eu vou usar
de modo rápido um Blend Mode chamado Superexposição. E observe como nós já temos aí o resultado final, bem parecido com o layout que eu usei como modelo para essa aula. Então veja que em passos bastante simples nós conseguimos chegar a um resultado final muito interessante, uma imagem tirada de modo muito rústico com uma câmera de celular e papelão, uma cartolina. A gente já consegue ter um resultado bastante interessante usando as ferramentas do modo correto. Obviamente que aqui é a minha proposta, mas vocês podem vir aqui, por exemplo, e alterar as cores, né? Trabalhar outras cores. E como isso foi criado de modo inteligente, automaticamente vocês podem variar isso respeitando a identidade visual do cliente para quem vocês estão apresentando o projeto. Vou agora trazer aqui o antes e depois, o layout original e o resultado final. Vou liberar para vocês a imagem original que eu usei para compor essa cena de mockup, ok? Espero que esse material tenha sido útil para vocês. Gostaria muito de ver o resultado final que vocês vão alcançar seguindo os passos desse tutorial. Fiquem à vontade para postar lá no nosso grupo do Telegram. Vai ser ótimo poder compartilhar com vocês minhas percepções sobre o modo como vocês realizaram o projeto. Vai ser ótimo poder dar dicas e eventualmente esclarecer alguma dúvida que vocês possam ter em relação a esse processo. No mais, quero agradecer a vocês pela paciência, pela atenção, pelo tempo dedicado a esse tutorial. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.